Olá, eu sou Camila Souza e esse é o Prompt Nu, o seu podcast onde a pergunta é o caminho e a cada episódio a gente tira uma camada, um filtro e volta um pouquinho mais nua para nós mesmas. E o prompt de hoje é: quem é você além do que te exigem ser? Nem sempre é sobre o que a gente quer, às vezes é sobre o que disseram que seria bom, sobre o que parecia certo, adequado, maduro, promissor, sobre o que te colocaram como destino e você obedientemente aceitou. Até que algo dentro começa a gritar, a miar, a chorar ou a sussurrar: isso não é meu. A psicanalista francesa Françoise Douto dizia que o ser humano não pode viver sem trair expectativas. Mas para trair expectativas, primeiro é preciso reconhecê-las e depois escolher de novo. Esse episódio é sobre quando o plano perfeito perde sentido, sobre o momento em que a obediência a um caminho alheio gera ausência de si. É sobre o retorno, não do ponto de partida, mas ao desejo que ficou para trás. E para essa conversa maravilhosa, eu chamei uma mulher com profundidade. N é psicóloga e atua nos terrenos delicados entre a escolha, a culpa, a reconstrução. E com uma escuta refinada e presença lúcida, ela ajuda as pessoas a voltarem para si mesmas. Quando já estavam muito longe, ela mergulha com coragem nos abismos da dúvida, do silêncio, do corpo e na força que é romper com o esperado, para enfim escolher de novo. N, seja bem-vinda, que alegria te ter aqui. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui de novo com você para mais uma conversa. Para mais uma conversa, porque a gente já teve umas conversas aí pela vida, né? E sempre profundas, e por isso que eu te apresentei assim, como uma mulher com profundidade. Te vejo assim. E hoje a minha vontade, N, é conversar um pouquinho sobre aquela história do caminho certo. Primeiro que isso já, para mim, já traz algumas questões, né? A coisa do certo e do errado. O que é o certo e o errado? Qual é o caminho certo? Mas a armadilha da gente acreditar nesse caminho certo, que existe um caminho certo. Eu olho assim um pouco para a minha vida e penso que talvez por muitos anos eu tenha acreditado assim: não, existe um caminho que é certo, que é o caminho do estudar, fazer a faculdade, me formar, ter um emprego, uma carteira assinada, casar, ter filhos, todo aquele protocolo, o caminho certo socialmente estabelecido, né? E eu fico pensando que assim, que bom que eu segui esse caminho, porque ele me trouxe até aqui. Eu sou feliz com as minhas escolhas e com aquilo, os frutos da minha escolha. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto se a gente tivesse uma educação como sociedade, né, e como mulher também, principalmente nesse lugar mais vulnerável socialmente falando, uma educação de: olha, talvez esse caminho socialmente aceito não seja o único, né? Que tal você experimentar isso? Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, né? E aí, assim, queria ouvir um pouco de você, assim, quais são os perigos invisíveis aí, se é que eles existem, da gente acreditar que existe esse caminho certo e ficar meio cego, né? Meio cavalinho, assim, só direcionado para isso. Você já está indicando aqui, né? Quando você fala em invisível, né, Camila, você está falando da subjetividade, né? O que produz numa pessoa quando ela segue, e aí esse tema que você está trazendo é o tema da cultura, né? O que a cultura apresentou. Sim. E aí quando a gente fala de mulheres, também entra o recorte de gênero, o que dentro da nossa cultura é lugar de mulher, o que é que uma mulher deve fazer, deve viver. E aí os perigos, né? É deixar de ser quem nós somos, que é a nossa grande jornada da vida, né? Que é a gente poder ser quem nós somos, quem estamos nos tornando e quem a gente eu brinco que é sempre no gerúndio, né? Que a gente é sendo, porque a gente está sempre em vias de se construir. Então não é...
eu vou chegar num ponto em que eu tô pronta, porque a gente não é um objeto. Não existe esse ponto da vida, né? Não Não. existe. A gente vai se criando, se construindo. Então, achei interessante você falar, eu fiz escolhas que foi ali seguindo o caminho que, né, que me apontaram, mas me trouxeram até aqui. Então, no processo da vida, enquanto a gente estiver vivo, não tem essa questão, né, etária, a pessoa pode estar refazendo as suas escolhendo de novo, como você disse, né? Sim. E aí esses perigos invisíveis, né, esse se afastar de si, leva a muitas coisas, né? E aí, como psicóloga, né, leva a depressão crônica, leva a sofrimento grande, né? Seja num adoecimento existencial. Qual o sentido da vida? Porque o que vai dar preenchimento à nossa vida é a gente estar vivendo uma vida que faça sentido pra gente. Sim, sim. Então, esses perigos invisíveis, né, eu poderia dizer assim, em síntese, é a nossa morte subjetiva. E a gente tem muitas pessoas que são mortas-vivas, né? Só estão seguindo um protocolo ali. E pegando esse gancho que você trouxe, assim, do propósito de vida, me vem um pouco a palavra felicidade, né? Eu acho que o ser humano tem, ao menos eu tenho uma ânsia de ser feliz, de estar em momentos e lugares que me tragam felicidade, em posição da vida que me traz felicidade. E eu fico pensando que, às vezes, a escolha desses caminhos certos e aí pré-definidos, né, socialmente falando, também está relacionado a uma busca de uma felicidade. Não, porque se eu fizer tudo isso, se eu seguir desse jeito, eu vou encontrar, e aí então eu serei feliz, né? Parecido com o que você disse, aí então eu estarei pronto. Quando a gente percebe que o caminho e o processo é quem quem traz essa sensação de plenitude, de felicidade pra gente, né? Então, assim, como é que uma pessoa pode perceber que o caminho que ela está seguindo é um caminho que está trazendo infelicidade? Você falou sobre sintomas que a pessoa pode apresentar e isso já denotar, né, questões assim de insatisfação, né? Mas a gente ampliando um pouquinho isso, quais são os sinais que a pessoa pode dar ou pode sentir, ou a gente pode observar num próximo nosso? Quais são os sinais que essa pessoa está mostrando uma insatisfação, uma não felicidade de uma forma constante? E isso pode ser um problema, né? Isso pode ser uma denotação de uma necessidade de reprogramar a rota da pessoa. Olha, a vida é presença, né? E aí, se a pessoa ela está insatisfeita constantemente, aí sinais, né? Estresse. Sim. E aí ela continua seguindo aquilo ou fazendo em nome de alguma coisa. E aí eu tenho que, né? Eu acho que eu tenho que, e essa sensação de eu tenho que aguentar, eu tenho que levar isso adiante. Se isso passa a ser constante, você está ali numa situação que está te causando desgaste, estresse, angústia, né? Um sinal muito comum é perder vitalidade. Uma das coisas que os conflitos, a própria neurose, né, ela tira a nossa vitalidade. Então, a força de vida, a vontade, o desejo, isso é corporal, né? Tem muitas pessoas que vão relatando um cansaço crônico, um cansaço constante, acordar de manhã e não ter vontade de levantar, não ter vontade de ir. Mas todo dia você acorda de manhã e não está com vontade de ir para esse trabalho... Alguma coisa tá ou muito você errada. não está com vontade de abrir os olhos, dar de cara com a pessoa que está do seu lado. Ué, mas por que tem que aguentar isso por tanto tempo, né? Por que tem que... Então, tem para quem, né? A gente estava falando da coisa do caminho certo, adequado. Por que eu tenho que aguentar alguma coisa que o meu corpo está dizendo que é tão ruim para agradar quem? Quem é o dono desse caminho certo? Certo para quem, né? Exatamente, porque é certo para quem, né? É para a família, é para a cultura, é para a religião. O que é que entra em jogo aí? Que a pessoa não para se perceber, né? Porque quando a gente fala desse caminho certo, né? Esse certo para a pessoa, entendendo que as pessoas são singulares, que cada pessoa é única. Sim. Cada pessoa vai ter que ir descobrindo no seu processo de vida o que é que pulsa, o que chama, o que traz vitalidade, né? Então, esse caminho, a gente vai... O que estimula
a nossa curiosidade, a nossa inteligência, e aí tudo que é oposto, né? Não produz desejo, produz desânimo. Então, assim, o nosso próprio corpo é uma bússola também. E aí, pensando em como uma pessoa fica, né? Uma outra coisa muito característica é a ansiedade, né? Sim. Uma pessoa que vive angustiada, que vive ansiosa, que é um corpo em contração. Então, assim, esse corpo que está mais em contração do que podendo contrair, expandir, ele é um corpo que está perdendo potência, né? Está perdendo vitalidade. Corporalmente falando, a ansiedade tem essa característica, a gente está mais num lugar de contração, de não relaxamento. A respiração, né? Uma das coisas que na terapia Haitiana a gente vai trabalhar muito é o que é essa respiração encurtada? Aquela... Inspirar, o nosso corpo faz automático, expirar não. Então a gente precisa aprender a expirar, né? Soltar. Entendi. Então, uma pessoa que vive... E aí, quando a gente pensa em felicidade, em prazer, em alegria, né? Os momentos alegres de prazer, de presença, tem a ver com poder estar relaxado. E tem a ver com prazer, essas coisas se conectam, né? Numa conversa que a gente está relaxada, que a gente não está tensa, a gente perde a hora. Sim, sim. Né? A gente pode ficar ali conversando por horas e não passa. Agora, numa conversa que tem algo que está fazendo mal, ou que está incomodando, ou que tem uma tensão, né? Então, esse relaxamento versus uma tensão. Agora, imagina uma pessoa que ela vive em tensão. Ela vive com um sentimento de ameaça interna constante. E como é que você vive assim o tempo todo em tensão? Você falou sobre aprender a expirar, a largar, né? A gente tem soltar, esse soltar, né? A soltar. E assim, às vezes a gente observa pessoas, ou eu mesma, né? Posso falar de mim, numa situação da vida que tá quase boa. Tá mais ou menos. Dá para ir levando. Não tá ruim, mas também não tá bom, mas tá quase. O quanto é difícil a gente fazer o exercício de soltar essa situação para prospectar e projetar uma situação que seja real boa, né? Real interessante para mim, onde eu me sinta inteira, me sinta completa. E assim, por que é tão difícil a gente soltar o quase bom? Que raio que a gente se agarra ali num pouquinho, esse pouquinho ninguém é meu, não vou soltar daqui. Por que a gente tem essa dificuldade, né? Mudar é difícil, né? A gente está falando aqui de transformação, mas sabe que transformação desenvolve atravessar mortes, renascer. Sim, então, assim, mudar é um processo difícil, doloroso. Então, não é uma coisa, vamos desapegar, né? Estrelinha, assim, ótimo ainda mais, fazer. quanto mais, né, aquilo está estruturado na vida da pessoa, faz parte, é desafiador mesmo. E aí, assumir, né, que não é isso que você quer, e aí atravessar ali é uma coragem, né? Primeiro tem que assumir que não tá legal. E aí esse quase bom, ele tem muito a ver com ganho secundário. Porque muitas coisas na vida, né? Então, vamos botar um relacionamento. Tá ruim, mas eu tenho alguém, então psicologicamente eu me sinto menos insegura. Essa pessoa paga as minhas contas. Não paga minhas contas, mas sempre me leva para fazer viagens incríveis. Não quero nem mais transar com esse cara, mas, porra, me levou para Nova York. Então, é um super ganho secundário, né? Ou outros. E aí eu dei um exemplo agora, né? Grande, uma viagem, mas às vezes são coisas que para aquela pessoa é ganho secundário. Também nessa singularidade. E a pessoa vai arrastando isso, né? Até no texto inicial você fala de sussurrar, né? Então eu vou percebendo, até pelo trabalho na clínica, que quantas, né, mulheres foram sustentando aquele incômodo e aliviando o incômodo com ganho secundário, até que chegou em algum momento em que ela teve que ser honesta com ela mesma, né? E aí eu acho que tem um lugar que talvez onde o ganho secundário já não funciona. Mas de fato, né, enquanto está tendo um ganho secundário que funciona para a pessoa, que ela sente que ela se beneficia daquilo, ela pode se arrastar aquilo por muito tempo, né? E contanto que tem pessoas que vivem assim, que vão chegar, né? Vai ser essa vida que a pessoa teve, né? Agora, o preço é você ter uma vida que não é autêntica, não ter vivido a sua vida, o seu desejo. Isso já seria, né, um preço assim que a pessoa acaba pagando
vivendo muito menos a potência que o ser dela poderia ter vivido para ficar num lugar confortável, entre aspas, né? Porque Sim. tem incômodo, tem sofrimento, mas o medo de atravessar o escuro da mudança, as angústias, a pessoa prefere lidar com o sofrimento que ela conhece do que com o sofrimento que ela não conhece. Com o novo que ela nem sabe se vai sofrer ou não, né? Sim. Você falou sobre esse ganho secundário, eu fico pensando que talvez ele tenha um pouquinho de recorte assim de classe, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma mulher que, poxa, largou, se dedicou exclusivamente a cuidar dos filhos e aí só tem a renda do marido, então ela em algum lugar fica nesse ganho secundário ali de sustento, e aí tá nessa relação por sustento. Eu penso que isso também, além do ganho secundário, é uma situação que talvez ela não consiga enfrentar por questões reais, assim, que vão além das questões emocionais, né? Então, estou avaliando, já que eu ganho isso, vou ficar. Acho que tem uma coisa de dependência, né? Dessa pessoa, né? Nesse contexto, assim. E essa coisa do largar o quase bom, acho que também tem uma parcela do decepcionar, né? Não sei se você vê isso na clínica, assim, de pessoas talvez um pouco mais jovens, de filhos com receio de largar esse caminho certo, esse caminho bom que está posto, né? De repente pela família, uma família de médicos, uma carreira de médico. Então, meu pai minha mãe eu preciso, sabe? Eu não quero trair, eu não quero decepcionar essa família. Você percebe esse medo de decepção na sua clínica, assim, dos pacientes que você atende, né? Existe isso latente, assim, esse medo de decepcionar? Camila, acho que tem pessoas que já têm contato com essa questão, mas em muitos de nós está inconsciente, está tão naturalizado, né? E aí fala, mas a gente se ama, né? Eu tenho os melhores pais do mundo, a gente sabe melhores pais, mas tem várias questões ali que estão debaixo do tapete. Mas, assim, na medida, né, que a gente vai olhando para a nossa história, que a gente vai se conhecendo, que a gente vai compreendendo melhor a nossa dinâmica, o nosso funcionamento, o que nos fez, né, fazer tal escolhas, como isso é para a gente, aí vai aparecendo. E aí as pessoas vai estar, quando você fala aí da mulher que é casada, que também a gente precisa ter recursos internos para poder olhar para algumas coisas e assumir algumas coisas. Por isso que é muito difícil ir para terapia, por isso que é muito difícil decidir uma mudança, porque para a gente fazer isso é preciso, sim, de recursos internos. Né? Então, se a pessoa percebe que ela ainda não consegue nem olhar para isso, nem duvidar dela, das escolhas dela, ou de caminho, né? Peraí, será que eu preciso de buscar outros espaços para me fortalecer, para me sentir mais segura, para levantar essas perguntas? Agora, parece, né? Porque, assim, quando eu falo essa coisa da cultura, mas se a gente for olhar, né, os pais, quando uma pessoa imagina um filho, ela já criou uma pessoa na cabeça dela. A mãe e o pai já imaginou. Você escolhe o nome já pensando em características. Sim, eu gosto porque é assim, é assado, então eu espero que ele seja assim, total. E aí essa criança, ela já nasce com características que o tempo todo ela tá, né, os pais ali também inconscientemente, tem uma coisa assim que eu gosto muito de falar com pais, atualmente não é, né, o meu campo de dedicação, que é adolescente, mas quando estou atendendo pai de adolescente, é uma pergunta, né, que eu gosto de fazer para provocar: como que é para você o seu filho não ser o que você imaginou? Ele está sendo ele. E você ele não está sendo o que você quer que ele seja. Ele só está sendo apenas o ser Como que é lidar com isso? Porque nós somos, né? É um narcisismo você querer que o seu filho pense o que você pensa, acredita no que você quer. Mas aí não, essa criança ela vai ser ela. Né? E tem uma coisa que lendo o psicanalista Winnicott, que me chamou muita atenção na época quando eu li, né? Ele falando que a mãe, ela estando no lugar da mãe, a função da mãe, ela olha para o filho, ela não olha para Maria. E aí é o filho, e esse filho já significa, já está cheio de significantes, tanto do imaginário social, do que é um filho, mas também desse imaginário dessa mulher do que é. E ela não olha para Maria. Quem que é a Maria?
como ela se move, o que pulsa, quem que é esse ser? Eu quero conhecer esse ser aqui. Então, a gente acaba não tendo esse olhar para as singularidades. Não é um filho, é a Maria. É uma pessoa muito exclusiva, única no mundo. E essa pessoa não é o filho, né? Então, olha como é que vai se dando, né, de uma maneira que a própria formação nossa do desenvolvimento, ela vai nos distanciando até da possibilidade de ser quem nós somos. Sim. Então, esse caminho, né, de ser quem nós somos, ele é doloroso, porque a gente tem uma estrutura muito forte, desde social, do que está dizendo que é certo e errado, mas a gente cresceu, né, em espaços, escolas, né, a nossa estrutura de educação não é para a criança se experimentar. Como é que eu experimento as minhas habilidades, né? Tem escolas que hoje em dia trabalham mais as habilidades artísticas, para a criança ter tempo para se experimentar, né? Então, quando a gente fala de um caminho autêntico profissional na vida adulta, é muito difícil para muitas pessoas, para muitas mulheres. O que eu gosto? O que eu sei fazer? Exato. Eu acho que sim, essa questão da educação, na formação, na escolha de vida dessa pessoa, faz toda a diferença. Eu acho que a gente tem essa deficiência. E assim, voltando a falar da questão, né, a gente colocou dessa mulher que está nessa situação, né, dependendo financeiramente de uma pessoa, mas é que ela precisa ter esses recursos para se olhar e querer fazer perguntas para se entender. Mas eu fico pensando também que na educação, ainda no tema educação, a gente aí também não é ensinado e a gente não aprende a como gerir isso. Qual é o exercício de se autoavaliar, de se auto-perguntar, sabe? De se autoconhecer. Eu acho que falta isso, a gente não tem essa formação. E isso acaba vindo, pelo que eu observo e como foi na minha vida, isso acaba vindo quando você é adulto, quando deu merda pra caramba, quando o seu corpo tá tensionado e aí você vai pra terapia e você pode pagar quando você pode pagar por uma terapia, né, por uma análise. E aí você vai começar a entender. Ah, tá. Então eu acho que eu não gostava disso, né? Agora eu estou entendendo. Nesse processo de análise, nesse processo de terapia, eu estou começando a entender que não, aquela nem era eu, ou se era, já foi em algum momento, a gente falou, né? Que a gente vai se experimentando ao longo da vida e isso, a gente não chega num lugar pronto, a gente vai se sendo, vai sendo. Então eu acho que quando tem esse recurso dessa instrução, desse letramento emocional, eu acho que fica mais fácil, né? Eu acho que a gente, como sociedade, deveria investir mais nisso. E é uma preocupação grande que eu tenho com os meus filhos, né? De dar esse letramento emocional. Peraí, você está sentindo isso? Vamos entender. Isso, seu corpo está reagindo assim, você está sentindo uma inquietação, isso se chama sentimento tal. Esse letramento é muito importante, né? Acho que desde quando é criança, mas tem uma geração aí que não alcançou esse conhecimento. Sim. É novo, né, Camila? A gente tem nos últimos anos, e eu fico com a impressão até que a pandemia, né, ajudou esse tema, né, da saúde mental, da saúde emocional. Então, de fato, né, a gente... as gerações anteriores, a geração do meu pai engole o choro, né? Não tinha espaço para conversar sobre emoções, né? Então, as emoções, as crianças estavam submetidas, não só as crianças, aos adultos, né? Ao tempo todo a reprimir. Então, esse exemplo do choro, né? Um adulto que manda a criança engolir o choro quando está apanhando ou quando aconteceu qualquer coisa, também é um adulto que não suporta o choro. Né? Então, assim, psicologicamente, quando a pessoa vê alguém chorando, né, até a tendência das pessoas, até sem ser nesse lugar de educação, vai ficar tudo bem. Tipo, para de chorar, né? Vai ficar tudo bem, vai resolver. Então, assim, não tem um espaço para a pessoa poder expressar o choro, né? O choro, ele é um mecanismo, uma inteligência do nosso corpo de aliviar a tensão. Nós precisamos de chorar. Então, assim... As crianças, os adultos, né? Ficou difícil. E tem muitos choros, né? Tem o choro de tristeza, tem choro de nervoso, tem choro de alegria, tem choro de tensão. Então, também,
além de poder, né, viver essas expressões e dar descarga às nossas tensões, e o choro suaviza. Não sei se já teve essa experiência, né? O quanto que a gente está ali segurando, e a contração que a gente faz para segurar o choro, aliviar suaviza. Né? Liberação também, né? Então, de fato, é um campo muito desconhecido e a gente tem medo. Eu, como terapeuta, um dos meus grandes trabalhos é ajudar as pessoas, apoiá-las a poder viver suas emoções, né? Porque quando a gente, principalmente quem não pôde viver, imagina, 20, 30, 40 anos sem poder chorar, porque você cresceu ouvindo que você tinha que engolir o choro, ou que isso era não era coisa de homem, né? Ou que isso não era... o corpo dessa pessoa aprendeu que não pode chorar. Só isso aumenta toda a carga de ansiedade, então a coragem da pessoa poder sentir as suas próprias emoções, né? Por isso que chega ao ponto das pessoas precisarem de um profissional. Não necessariamente a gente precisaria de ter profissionais para dar esse suporte, né? Chega ao ponto da gente ter que buscar um profissional, construir um vínculo, construir um espaço seguro e você sentir que aquela pessoa, né, vai sustentar com você aquela sua emoção. Né? Então, de fato, a gente não tem uma cultura que a gente pôde viver as nossas emoções, né? Inclusive, é uma cultura que reprimiu muito as nossas emoções. Eu dei o exemplo do choro, mas todas as emoções, até a alegria, né? Em quantos lugares a pessoa está alegre e se expandir, ela é contida, né? Não pode, aí tá demais, não pode dançar aqui. Então, essas expressões da vida vão ficando minadas, né? E aí, quando a gente vai pensar num quadro de depressão, que uma das características é a apatia. Apatia é o quê? Um corpo que não sente. Mas, né, uma pessoa que não tem um quadro de depressão, porque aí chegar numa apatia já é um caso grave, né? Mas a gente acaba não parando para sentir. E aí, quando já pegando aí o gancho do que... mas hoje, né, como que a gente faz? A primeira coisa é parar para sentir. Só que a gente vive, né, no mundo que é tudo muito acelerado, agora é feed, que todo mundo fica ali zumbi, né? Como que é, às vezes, chegar do trabalho e ficar no silêncio por 1 hora, tomar um banho com calma, se perceber como é que está o seu corpo. Tem um banho que eu gosto de indicar para pacientes meus, que é, né, chega em casa, escolhe uma vela aromática, escolhe um sabonete que você acha gostoso, uma música que você acha gostosa, prepara um banho especial, né, seja no chuveiro, seja no banho, prepara aquele banho, e é interessante que isso costuma acontecer no encontro romântico, mas a gente não faz com a gente mesmo. É verdade. Então para ali, né, é tomar um chazinho, e aí, nesse banho, né, eu falo, fica ali debaixo do chuveiro um pouco, sente a água escorrer pelo corpo, solta a respiração, vai percebendo aonde tem tensão, aonde é prazeroso, como é que tá esse corpo. Pega o sabonete, sente o cheiro do sabonete, fica um pouco com esse cheiro. O que esse cheiro causa, né? Aonde ele ressoa no seu corpo. E depois você vai passando o sabonete, massageando, de olho fechado, sentindo a textura da pele, sentindo e percebendo o que isso produz. Se tiver algum lugar que está mais tenso, fica ali, massageia, deixa a água cair, vai fazer isso até os pés, né? Presença, né? Com presença. Porque a gente parar para se sentir... O neurótico é aquele que não quer ver, não quer ouvir, não quer falar. A pessoa foge dela mesma. Total. Porque se a gente parar para prestar atenção, para se ouvir, para estar com a gente vai saber que não tá bom. Você falou essa coisa e aí, se eu ficar ciente que não tá bom, o que eu vou fazer com isso? Então, assim, quem quer olhar para si, vai fazer esse exercício. Tem esse exemplo aí do banho, né? Dica aí, galera, pega aí. Ou sentar consigo mesmo para tomar, mas parar para se ouvir, parar para se perceber. Sim. A gente se percebe ou a gente vai vivendo no automático, né? Eu tô aqui com você, eu tô percebendo como que eu me sinto com você? Sim. O que essa presença é para mim? Diz, né? O que você sente? É uma presença pesada, é uma presença leve, é alguém cativante, alguém que... uma pessoa chata, o que me causa?
Sim. A gente para se ver na cena, né? Então, às vezes, isso é muito legal também na terapia que eu gosto, que a pessoa começar a se perceber na cena. Quer dizer, eu estou me queixando de como a pessoa está me tratando, mas eu não tenho a percepção do que eu faço, Sim. que também gera aquele comportamento, né? Então, assim, Camilo, uma das coisas é, né, o budismo vai falar da meditação, né? A gente pode dizer a presença, mas uma meditação ativa em que a gente se dispõe a parar para nos perceber, para nos ouvir, para nos sentir. Porque se a pessoa quiser seguir no fluxo automático, ela não vai mesmo parar para perceber. Ou vai perceber, e você falou, quando já deu muito ruim. Eu tenho e aí a vida parou ela, né? Não foi ela que se ligou e recalculou a rota, a vida parou. Tem um exemplo aqui em casa que meu filho, o Pedro, ele, mãe, eu tô com tédio. Eu tô com tédio, mãe. Eu falei, tédio? Que bom. Gostei que você sabe o que é tédio. E o tédio faz parte da vida. Porque aí vem essa fala de que tô com tédio. Não, então eu quero fazer uma coisa diferente. Deixa eu ver uma coisa no celular. Ai, vou andar de bicicleta. Não quer estar no modo tédio. Porque é chato, porque não traz uma sensação de prazer imediato para ele, né? Sim. Mas é que eu tento passar. Mas o tédio faz parte da vida. Sim. É uma emoção, é uma sensação, você precisa lidar com isso. Tá com tédio, vamos ficar no tédio e a gente vai fazer o que a gente tem programado. Então essa coisa do parar para se sentir, né, é importante demais. E eu acho que a gente trazer esse conhecimento que você está trazendo do quais são os passos para se observar, isso é muito rico, porque a gente já falou, nem todo mundo tem acesso a essa educação, não tem acesso a esse serviço, né, que é um serviço que deveria ser, sim, de saúde pública. Em teoria é de saúde pública, mas a gente percebe que isso não é toda a população que consegue uma consulta com um psicólogo, com um terapeuta, né? Então isso deveria ser muito mais incentivado. Eu acho que a gente seria uma comunidade e uma sociedade muito mais preparada até para lidar com o outro, né? Até para entender o outro, ter mais paciência de ouvir, paciência de estar na presença do outro. Acho que a gente está muito acelerado, muito sem paciência, sabe? Sim. Muito sem paciência. Mas eu queria falar com você sobre 3 palavras assim que me vieram, que uma é a teimosia, a persistência e a vergonha. Eu acho que elas andam assim um pouquinho misturadas quando a gente está falando dessa coisa do caminho certo, de seguir o caminho, né, de não trair uma história. O quanto eu estou sendo persistente, porque eu acho que a persistência ela também é importante numa trajetória, porque se a gente não tem alguma persistência, a gente acaba voltando o tempo todo para o ponto de início lá. Então eu acho que a persistência faz parte, mas assim, qual é o momento que isso deixa de ser persistência, que eu vejo como algo bom, para ser uma coisa chamada teimosia? De uma coisa de bater o pé, não, vai ser do meu jeito, vai dar certo a qualquer custo, né? Então, essa diferenciação do que é persistência, do que é teimosia, e a vergonha, ela vem muito num lugar assim, não, eu vou continuar sendo teimoso porque eu tenho vergonha de dizer que não deu certo, porque eu tenho vergonha de dizer, poxa, eu não estava certa. Aquilo que você falou realmente, você tinha razão. Né? Então a vergonha, a persistência e a teimosia estão aí pairando nesse pensamento. Se relacionou nessas 3. Interessante essa relação que você fez, Camila. E assim, né? Você foi falando, eu fiquei pensando na humildade, né? A gente tem que exercitar uma humildade para poder... E aí, até com a gente mesmo, né? Assumir pra gente mesmo que eu tô insistindo pra quê nisso? Uma vozinha interna já tá... A coisa não está fluindo, a coisa está cada vez mais... Estou nadando contra a maré aqui, né? E é para quem isso? Porque quando você relaciona, né, essa insistência, essa teimosia com a vergonha, me parece muito diferente da determinação que é garra.
Que é o que você está distinguindo aí como uma coisa boa. De fato, né? As coisas não caem do céu, a gente precisa. E aí isso precisa de uma clareza, né? Aí volta lá naquilo da pessoa se perceber seu desejo. Então, quanto mais está claro o desejo, a direção que a pessoa quer ir, é um objetivo, é uma conquista, é uma realização. E aí já fui lá, pesquisei, né? O que eu preciso para poder chegar nesse ponto, ter essa conquista. A pessoa ela vai precisar ter garra, né? A garra, a determinação, ela é direcionar a força, né? É até uma agressividade. A agressividade é bom. A gente acha que a agressividade é uma coisa ruim, né? Violência não tem nada a ver com violência. Se a gente for pegar lá um atleta, né? Um nadador. Quando ele, né, mira que ele tem que chegar lá no outro lado, ele põe foco ali, né? Energia concentrada na direção daquilo, né? Então, a gente poder ser determinado com o que a gente quer, com o que a gente está se propondo, isso é muito necessário, né? E, sobretudo, também quando vem dificuldades, né? Então, assim, numa carreira, como tudo, carreira, relacionamento, né? A vida, ela não é linear, não é tudo fácil, vai ter desafios. Imagino que agora, para poder estar fazendo, né, entrevista, você também está tendo que lidar com coisas e se dispor a atravessar, seja insegurança, uma vergonha, um medo de se expor. Então, a vida ela vai ter. Então, não desistir, porque você vai ter que superar uma vergonha de se expor. Não desistir. Aí sim tem a ver com você poder estar sendo persistente no que é necessário com o seu desenvolvimento. Agora, outra coisa, né? Acho que você está dando uma pista aí pra gente. Quando, na verdade, assim, não é sobre eu estou construindo algo e tá claro para mim isso aqui, essa dificuldade ou até esse eventual desânimo tem a ver com as dificuldades do caminho e eu preciso ter uma garra aqui. Mas é diferente, você deu uma pista, tem uma vergonha de assumir. Então, assim, a vida, né? Voltando até a coisa do caminho certo... E hoje, até pensando nas redes sociais, não vai ter o caminho. Às vezes o caminho certo fica parecendo esse caminho que eu não vou ter sofrimento, que vai ser fácil, que não vai ter desafio, que não vou ter medo, que eu não vou errar. Né? Então, assim, o erro é algo que constitui todo o aprendizado. Se um bebê lá que chega na fase de aprender a andar, ele pensar que ia cair, será que ele ia se arriscar? Mas ele vai, ele tenta, ele cai, ele levanta, ele tenta, ele desequilibra. E é justamente ele se permitir a desequilibrar, a cair, a cambalear, que ele anda. Depois vira alguém que pode, né, dominar a marcha do caminhar. Então, assim, o errar ou não conseguir... Agora, o outro ponto também é, né, eu comecei a fazer algo e eu cheguei lá e vi que não era isso. Assim, liberta, né, a gente poder chegar para alguém, seja lá qual área da vida for, falar, gente, realmente, avisei para todo mundo, tirei foto e tal, mas caramba, mudou meus planos. Exato. Um tempo atrás, uma amiga que até psicóloga e está viajando, postou, achei a casa do jeito que eu quero, dos meus sonhos, do lugar onde eu quero ficar. Fiz o contrato anual. Tá aberta para visitação e tal, tereré. E passou 3 meses, era um lugar de montanha, e começou a vir agora o frio, né? E aí eu achei muito bacana, assim, a tranquilidade que ela falou, gente, eu tô mudando, agora eu vou ter que resolver. Esquece eu tô precisando tudo. de mais paciente, porque eu vou ter que resolver isso aqui que eu arrumei, pagar multa. Porque eu tô percebendo que é uma casa muito legal, é um lugar muito agradável, mas esse frio aqui não é o que vai ser bom pra mim. E não rolou. E aí tá vivendo outras coisas já, né? Já mudou o rumo. Que e não liberdade fica, de poder. nossa, mas agora eu vou ter que dizer pra todo mundo, né? E você que também teve que assumir, talvez, um prejuízo financeiro. Sim. E é isso, né? Acho que a gente também, é isso do expirar, não ficar preso, e ficar ali se autoculpando, né? Quando a gente fala de alguns sentimentos, de cobrança, de culpa, de vergonha, às vezes nem é sobre o outro, a vergonha da gente, a gente mesmo não aceita aquilo. A própria pessoa se julga, né? Porque a gente internalizou, a gente tem uma sociedade que julga e a gente internalizou tudo isso, né? Então, acho que quanto mais a gente consegue ganhar leveza, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, era muito mais difícil dizer, terminei um namoro, né? Eu vou ter que me explicar, não vou te explicar, e agora e tal. Então, como é que também a gente vai aprendendo
a poder dizer, encontrar formas de dizer que seja também mais confortável para a gente, mais leve, de dizer, acabou, não deu, funcionou, é isso, vida que segue, encontrar formas, porque senão a gente fica preso, né? Mas acho que aí a gente tem uma coisa da maturidade que a gente vai ganhando um pouquinho de repertório, Sim. né? A gente vai entendendo, primeiro que não preciso dar satisfação para todo mundo. E para quem eu quero e preciso dar satisfação, posso ser mais objetiva. Sim. Eu não preciso ficar confabulando milhares de histórias e explicações. É simplesmente comunicar o fato, né? Com respeito e educação. E não é sobre um fracasso, né? Esse tema, assim, às vezes, né, eu tenho até pacientes que já trouxe esse tema também, de sentir que, nossa, né, eu já tenho mais de 30, eu já tenho 40, terminei outro relacionamento. E que sentimento de fracasso é esse? Sim. Então, o quê? Aí lá no fundinho tá essa ideia de que o certo é o para sempre. E o então, certo se acabou, foi um fracasso, é diferente de... Cara, a gente viveu até onde era para viver. Com certeza. Chegou num ponto, né, que às vezes também é sobre isso, que não faz mais sentido. Um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Porque um quer estar no céu, outro quer estar dentro do mar. Então, para que vai insistir ali em caminhar junto se não dá mais para ter... né, parceria, inclusive o término pode ser em amor às vidas, né? Vamos se liberar aqui. E, então, né, se a pessoa ela ali, quando ela tem dificuldade de contar, possivelmente ela está se sentindo fracassada. E aí, por isso, ela não pode contar, ela não pode mudar os planos, porque se ela muda, ela está assumindo um fracasso. Então, isso é uma forma de ver. Só que assim, será que é sobre o fracasso ou é viver os ciclos, ou é compreender que na vida tem começo, meio e fim? Sim, a vida é feita de finitudes. Aí em todas as áreas, né? Um trabalho. Sim. Poxa, mandei ver no projeto e foi bacana e tudo, mas chegou num ponto que não tá tá rolando. Mais comigo. Pois, não deu tá o que tinha que dar, não tá rolando. E não necessariamente isso tem que ser um fracasso, porque chegou num ponto em que você... Na verdade, é um novo começo. Pode ser um novo começo. Fazer uma nova escolha, né? Isso é a beleza da vida viva, né? Mas assim, beleza, não rolou. Tô num caminho e ele não rolou. Né? Você estava falando da sua amiga que teve que descer a serrinha lá porque estava muito frio. Consegui identificar que não rolou, não está mais fazendo sentido, eu preciso me reprogramar, eu preciso me reconfigurar. Que maneira é essa, né? Como é que a gente lida com essa experiência do reconfigurar? Porque o reconfigurar tem tudo isso que a gente já falou. É uma coragem de enfrentar o novo, né? Mesmo com medo. É uma humildade de entender que, olha, eu acho que até aqui foi, eu preciso agora de uma nova respiração, de um novo ciclo. Como é que a gente pode se perder de uma forma saudável para se encontrar de novo, sabe? Se perder no sentido que eu tô deixando essa pessoa que eu conhecia, eu tô deixando ela para trás, então eu tô me perdendo dela, mas para encontrar um eu mesma, novo e nova e talvez mais excitante, talvez mais, né, que alegre mais, que traga mais sentido à sua vida. Tem uma forma saudável da gente fazer, sabe, de não ser muito traumático, de não ser aquela coisa chororô o tempo todo. A fórmula de bolo não existe, né? Os caminhos das pessoas, cada um também vai fazendo o que é possível. Sim. Mas, né, assim, a gente precisa, sim, em muitos momentos da vida, de apoios, de recursos e de tempo, né? Voltando à questão do tempo, né, de também poder ter paciência com a gente, porque, assim, essa atualização, né, a gente pode brincar, o que para você pode ser 1 ano, para uma pessoa pode ser 2, para outra pode ser 5. Né? Então, a pessoa poder ser paciente com ela, com o processo dela, com tatear, né? Quando você fala de estar perdido, tá se tateando, tá tateando. E o estar perdido não necessariamente, né, Camila, é estar num abismo, sabe? Estou ali, ou seja, a pessoa ela encontra apoios. E esse processo de devir, de transformação, a gente pode... ser ancorando também algumas... Não é uma mudança que sai do zero, né? Assim, a coisa, ela tem uma alquimia, que tem um processo. Se a pessoa está se acompanhando, ela não precisa entrar num abismo, num buraco. Porque aí é a coisa do processo mesmo. Dá tempo de ter... Né, da coisa e da gente percebendo, né? Sabe? Tem uma... Tá ali no escuro, ok, vou esperar para ver o que aparece.
A partir do que aparece, a gente vai se apoiando, vai tateando. De fato, né? Eu gosto muito da palavra aterramento, né? Então, a pessoa poder ela estar aterrada nela mesma, até de dando esses passos a partir do que ela suporta, a partir do que já tem estrutura. E aí, recursos, né? Hoje a gente tem muito, né? São vídeos aí no YouTube, Sim, leituras, eu tô vendo aqui uns livros, às vezes leituras, conversas com pessoas que acrescentam, escrever. Né? Hoje a gente escuta muitas pessoas falando da escrita terapêutica. Então, quanto que às vezes escrever de novo, a pessoa vai se organizando, vai mapeando, né? Vai cartografando, que é diferente de ficar por muito tempo no escuro total. Porque uma coisa é ter um momento ali que eu estou no escuro e vamos esperar aqui para ver o que surge. Mas a luz precisa vir. Né? E a gente tem, né, muitas possibilidades de recursos. Ene, eu achei lindo que você falou da coisa da alquimia, né? É da gente ir misturando saberes e desejos. Uma alquimia de saberes e desejos para se encontrar de novo. Ó, agora a gente vai para o quadro Confessa ChatGPT, que é aquele momento que eu boto uma capinha de meio fofoqueira e meio sem filtro, que eu vou querer saber um pouquinho só da sua vida, só um pouquinho. Vamos lá? Aí, Ene, é o seguinte, tem aqui umas perguntinhas, mas não é para elaborar a tese de mestrado não, tá? Pode deixar. É para, mas veio isso na minha cabeça e fala, sem muito filtro, momento sem filtro. Vamos lá. Eu quero saber uma escolha antiga que já não tá mais fazendo sentido para você, ou se uma escolha que você já abandonou que não fazia mais sentido. Me conta. Morar no Rio de Janeiro. Não faz mais sentido para mim morar em cidade grande, capital, lugar com muita gente. Caramba. Eu já venho num tempo, né, de que eu já quero desacelerar, menos pessoas, mais silêncio, mais eu adoro aterramento. silêncio. Então, assim, né, eu tive um momento em que eu me apaixonei, me encantei, vivei tudo que tinha que viver. Beijo, Rio de Janeiro! Vivi muito. E aí, olha como é que a gente muda, né? Sim. Hoje, Sim. os lugares, né, que são cidades grandes, não são os lugares que me chamam. Os lugares que me chamam são os lugares mais tranquilos, com menos pessoas, mais devagar, né? Não, eu me lembro muito quando você foi morar na Bahia. Foi na Bahia? No sul da Bahia. Nossa, a gente falava assim, caramba, Ene, gente, maravilha, tá lá, tranquila, good vibes, muito a Ene. Sim. Eu quero saber um momento que você precisou romper com algum medo. Algum medo que você sentia. Teve esse momento? Teve, né? Acho que todas as mudanças, decisões, né? Tudo que tira a gente da zona de conforto vai ter um medo, né? Então, agora eu falei do Rio, vou pegar esse gancho, né? Quando eu decidi voltar me mudar do Rio para Volta Redonda, dá medo, né? O que vai ser da minha vida? Como vai ser? Eu estou escolhendo certo, estou escolhendo errado? É por aí? Será que eu estou dando para trás, né? Voltando da onde eu vim? Então, assim, tô regredindo, é um lugar foi, né, uma decisão com medo, com angústia, sem saber como seria, mas fui, né? E ficou, Você né? falou aí do sul da Bahia, né? Uhum. Quando eu fui para lá, enfim, deixei uma casa montada com gato e falei, vou ficar 3 meses, fiquei 6, né? Eu não sabia, assim, eu já fechei uma casa de 3 meses, com tudo pago, Falei, caramba, agora eu vou ter que ir para ficar 3 meses. Se eu não chegar lá, é claro que poderia mudar, né? E pagar, Sim, bancar o o custo. ônus, né, que a gente Mas estava falando. eu não fui para lá sem medo, né? Eu fui para lá, teve um medo, né? De caramba, onde eu tô me metendo, né? Será que eu tô fazendo certo? Aí é a cabeça, porque intuitivamente me chamou, né? Eu sentia que eu precisava ir para outro lugar, não sabia onde. Aí teve um dia que um paciente faltou, aí eu falei, eu vou num cafezinho aqui na esquina e vou parar para respirar e me escutar um pouco. Aí eu parei, eu estava pensando de ir para um lugar completamente diferente. Eu falei, vou para Portugal. Aí eu parei, respirei, pensei, falei, cara, depois de uma pandemia, acho que eu tô precisando de sol, acho que eu tô precisando... Aí veio na cabeça, Bahia. Bahia. Falei, aí Salvador, aí fiquei pensando em Salvador. Falei, não é Salvador.
é isso, é muita gente, é muita coisa. E aí até que eu lembrei que tinha uma conhecida que tinha falado de Itacaré. Eu falei, vou mandar uma mensagem para ela para saber como é lá, como é custo de vida. E aí, conversando com ela, ela já mandou assim, olha, eu tô indo pra Tailândia, eu tô precisando de alguém para ficar na minha casa com meus gatos, tereré, tereré, o aluguel é tanto, você pode pagar? E aí, assim, falei, bora. E aí, em 15 dias estava eu indo e foi uma experiência incrível, né? E foi uma experiência super intuitiva. Acho que Nossa, sim, né? Tipo, e aí é isso, né? As pessoas, cara, o que tá fazendo lá, né? No meio do nada. Pô, tô vivendo e trabalhando do meu ofício. Eu posso trabalhar de qualquer lugar, só isso. Fui com medo e fui incrível, né? Porque acho que o que é o medo? Assim, o medo é uma emoção necessária, né? Que realmente o nosso corpo tá dizendo que é pra gente não ir, que tem um perigo. E quando é esse medo das inseguranças, do escuro, do novo... Mas estava ali ancorada em algumas coisas, né? Sim, sempre tá, né? Inclusive na minha intuição. Para a próxima. Já teve algum cansaço, assim, que teve que virar ruptura? Teve que virar, tipo, Deus, já foi. Esse cansaço aqui eu não quero passar mais? Sim, né? Acho que tanto experiência de relacionamento, que é aquilo, né? Deixei passar do ponto, aí azeda, e a gente chega no ponto de que a corda vai roer porque não dá. Trabalhos também, né? Já tive experiências de trabalhos, de falar, cara, não tá dando, não tá... Acho que assim, tudo, se não tá trazendo vitalidade... Pra quê? Vai entrar no cansaço. Vai chegar uma hora que é cansaço e desgaste, né? E é isso sim, a gente chega... Esse é o medidor do já deu, né? O cansaço. Ó, pra terminar esse quadro, um conselho que você daria à versão sua que ainda obedecia... Na verdade, houve uma versão sua que ainda obedecia, Ene? Eu acho que são duas perguntas. Se sim, o que você diria para essa versão? Pois é, tem tanto tempo, né? Tem muito tempo, tem né? Tanto tempo que... Sim, só quando eu era muito nova, né? Porque eu era obrigada a obedecer. Mas, de fato, tem uma coisa que me caracteriza muito, né? De ter sido... Mas sim, eu acho de ter sido uma pessoa sempre diferente, mais disruptiva, que fui fazendo escolhas diferentes, diferente da minha família, da minha cultura, né? O que eu diria para mim dessa época, ou para qualquer pessoa, é para não ter medo de ser quem se é, porque vale muito a pena. Inclusive, né? O meu período mais difícil, né, até emocionalmente, que foi na adolescência, sim, tem as questões da adolescência, mas foi quando eu tive um quadro de depressão, foi esse lugar de obediência em que eu não estava vivendo a vida que era para uma adolescente estar vivendo, né? Então, o desejo, a vida vai ficando cinza, né? Então, de fato, assim, desobedeça, né? Essa desobediência, ela é necessária. Sim. Dentro de padrões que estão sendo impostos pra gente, porque senão a gente morre, e realmente pode morrer, né? Na pulsão de vida. Então, assim, vai com fé. Eu acho que tem uma coisa da rebeldia na adolescência que a gente transmuta para uma coisa dos vícios e do sair, mas o interessante seria que a gente pegasse isso e sabe, colocasse isso também nas nossas emoções. Não, eu vou ser rebelde nas minhas emoções, né? Nos meus contratos com a vida e das minhas heranças aí da família, né? Vou ser rebelde com isso. Acho que se traria muito mais, assim, E a pergunta é o que é ser rebelde, né? Então, acho que a gente se perguntar o que é ser rebelde? É conseguir... se ser rebelde é não seguir padrões impostos, é não seguir o que o outro quer pra ele... O outro é outro, eu sou eu, então a gente precisa ser rebelde, né? E aí a gente não tá falando de entrar em linhas destrutivas. Sim. É quando você fala do que a se perder, né? é outra coisa, A gente conversou sobre o se perder. Se perder é bom, né? Necessário. Só se encontra quem se perdeu. Sim. Agora, se a gente vai entrando por linhas em que a gente vai se destruindo e vai destruindo o outro, opa, né? Sinal vermelho. Lugar. E isso não é sobre ser rebelde, né? Essa ideia de que o rebelde é aquele que destrói, isso é uma ideia muito pejorativa para manter as pessoas dominadas, obedientes. Se a gente for pensar que é se rebelar contra algo, então contra o que eu estou me rebelando, né? Então, se nós não tivéssemos nos rebelados, eu fui criada para ser casada e ter filhos. Então, se eu não tivesse me rebelado contra esse padrão, será que eu seria a pessoa que eu sou hoje? Provavelmente a profissional que eu sou hoje? Sim. Teria ido viver essa experiência na Bahia? Teria morado no Rio?
eu não sei nem quem eu seria, mas eu não acho que seria mais feliz, ou mais potente, ou mais viva, e isso não quer dizer que eu não tenha momentos difíceis e nem momentos de tristeza na minha vida. Acho que eu poderia estar muito apagada, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer é desobedeça, se é sobre. Boa! Amor, e tá acabando. E aí, pra gente fechar mesmo, tem um último quadro que é onde a gente tenta achar algo que a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer pela gente. Sim. Pode ser uma sensação, pode ser um propósito, pode ser um sentimento, uma expressão, algo que você acha que ainda nesse momento a inteligência artificial não é capaz ainda de traduzir ali no chat pra gente. E aí? Respira aqui comigo, né? Olhando pra mim, olhando aqui nos olhos, sentindo essa conversa. O chat não pode proporcionar essa presença, né? É verdade. Essa alegria de te ver assim, tão potente. Eu queria contar que, assim, uma coisa que eu tenho certeza que a IA ainda não é capaz de traduzir pra mim. Foi um dia, eu tava no quarto com a minha filha, com a Luísa. Ela não tinha feito 4, já tá com 4, mas ainda tinha 3 aninhos. E a gente tava... temos que sair, a gente tá com hora, tem um compromisso. E era um compromisso que assim, tinha um código de vestimenta. E aí são as regras, né? Então, código de vestimenta, acho que era um aniversário. Eu falei, filha, você tem essas opções aqui, olha. O que você acha dessa? Ela, não, mãe, eu não vou com nenhuma dessas, eu vou com essa aqui. Eu falei, filha, essa não dá pra você ir, porque é isso, isso, isso. Ela virou, Anne, pra mim, me olhou e falou, mãe, é minha vida, eu não vou com essa roupa, eu vou com essa. A minha sensação naquele momento foi assim, eu não sei, porque é um misto. Eu rio, não posso rir, né? Porque também é um desafio que ela... fazer, qual é o né? limite, né? Ela tá me testando o meu limite ali, não sei como responder. Então, esse misto de sensações que eu senti naquele momento... Você não tinha um tutorial, né? Eu Se o não chat ele já tinha. dá opções do que fazer. Não tinha. E o que você está falando é de ser humano, né, Camila? A inteligência artificial é um recurso, é um robô, então é um recurso que pode ajudar em muitas coisas, organizar finanças, desenhar projeto, ter ideias, pode ser incrível para muitas coisas, mas não é um ser humano. Né? E justamente, né, ser humano, nos humanizar, é poder... o ser humano não sabe tudo. Tem coisas que a gente não sabe, que a gente vai precisar de tempo. Vai errar, vai precisar de tempo para entender, ou não vai conseguir dar saída. O que você falou, o que eu senti, né? Então, assim, a inteligência artificial, um robô não pode ser um ser humano, né? Não chegou nisso. E ser humano é bom, né? Tem essa... Eli, obrigada. Eu amei, foi maravilhoso. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada por esse papo rico, sabe? Por esse conhecimento que você está dividindo com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Camila. Foi ótimo. E ó, deixa eu falar uma coisa com você. Escolher de novo não é fracasso, é maturidade, tá? Se você gostou desse prompt, deixa ele ecoar. Se você quiser, comenta aqui embaixo o que ele te fez lembrar ao sentir. Beijo, até o próximo Prompt Nu.